Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 23. Eles tinham chegado pela frente da casa e, por isso, as cocheiras estavam mais próximas do que os cercados. Sem dizer uma palavra, Mad virou a égua castanha na direção das cocheiras e deixou o pai continuando sozinho. Durante algum tempo, ele ficou dando voltas para não a perder de vista, mas depois que ela desapareceu do outro lado da cerca que rodeava as cocheiras, cutucou com os calcanhares as costelas do João e terminou a cavalgada com um meio galope, odiando-se e odiando a necessidade que tivera de dizer o que dissera. Maldita história das relações entre o homem e a mulher. Parecia ter um conjunto de regras que discrepavam de todas as outras. Embora muito fria, a voz do padre Ralph de Bricassar era, assim mesmo, mais quente que os seus olhos, que nunca se desviavam do rosto lívido do jovem padre, enquanto pronunciava suas palavras duras e medidas. O Senhor não se conduziu como nosso Senhor Jesus Cristo exige que seus padres se conduzam. Creio que o sabe melhor do que nós, que o censuramos, podemos jamais sabê-lo. Mas ainda assim preciso censurá-lo em nome do nosso arcebispo, que é para o senhor não apenas um colega de profissão, mas também seu superior hierárquico. O senhor lhe deve obediência perfeita e não lhe compete discutir as opiniões nem as decisões de sua excelência. Compreende realmente a vergonha que acarretou para si, para a sua paróquia e, sobretudo, para a igreja que diz amar mais do que a qualquer ser humano? O seu voto de castidade foi solene e proibitivo como os demais, e quebrá-lo é pecar gravemente. Está claro que nunca mais verá mulher, mas cumpre-nos assisti-lo em suas lutas para vencer a tentação. Por isso, determinamos que parta imediatamente a fim de servir na paróquia de Darwin, no território do norte. Embarcará para Brisbane esta noite no trem expresso e de lá seguirá, também de trem, até Longreach. Em Longreach tomará um avião da Qantas para Darwin. Seus pertences estão sendo empacotados neste momento e estarão no expresso antes da sua partida, de modo que o senhor não tem necessidade de voltar à sua atual paróquia. Agora vá para a capela com o padre John e reze. Ficará na capela até o momento de ir para a estação. A fim de confortá-lo e consolá-lo, o padre John lhe fará companhia até Darwin. Está dispensado. Eram sábios e acautelados os padres encarregados da administração. Não concederiam ao pecador nenhuma oportunidade de um novo contato com a jovem com quem ele se amaziara. Aquilo fora o escândalo da sua atual paróquia e muito constrangedor. Quanto à moça, ela que esperasse, observasse e refletisse. Desde aquele momento até a sua chegada a Darwin, ele seria vigiado pelo excelente padre John, que tinha recebido instruções taxativas, e depois disso, todas as cartas que mandasse de Darwin seriam abertas, e não lhe seria permitido fazer nenhuma ligação interurbana. Ela nunca saberia para onde ele fora, e ele não poderia contar-lhe. Nem lhe seria dada outra oportunidade de se interessar por outra moça. Darwin era uma cidade de fronteira e as mulheres ali quase não existiam. Seus votos eram absolutos. Ele jamais poderia ser dispensado deles. E se era tão fraco que não conseguia policiar-se, a igreja o faria em seu lugar. Depois de ver o jovem padre e o cão de guarda que lhe haviam impingido sair da sala, padre Ralph levantou-se da sua mesa e passou a uma câmara interna. O arcebispo Cluny Dark estava sentado na poltrona costumeira, e formando um ângulo reto com ele, outro homem de faixa e calota purpurinas, também sentado, permanecia em silêncio. O arcebispo era um homem zarrão, com uma bela cabeleira branca e olhos intensamente azuis.
Sujeito do tipo vigoroso, tinha um agudo senso de humor e amava os prazeres da boa mesa. Seu visitante era quase o oposto, pequeno e magro, uns poucos fiapos esparsos de cabelo preto em torno do solidéu e debaixo deles um rosto ascético, de a tez pálida, realçada pela sombra escura da barba e 2 olhos grandes e escuros. Na aparência, podia ter qualquer idade entre 30 e 50 anos, mas na realidade tinha 39 e era, portanto, 3 anos mais velho do que o padre Ralph de Bricassart. Sente-se, padre. Tome uma xícara de chá, convidou o arcebispo jovialmente. Eu já estava começando a pensar que teríamos de mandar buscar um novo bule. Dispensou o rapaz com uma adequada admoestação para que se mente. Dispensou o rapaz com uma adequada admoestação para que se mente. Sim, excelência, respondeu padre Ralph, e sentou-se na terceira cadeira ao lado da mesa do chá, cheia de sanduíches fininhos de pepino, bolos cobertos de um glacê róseo e branco, bolinhos assados na chapa, ainda quentes, besuntados de manteiga, pratos de cristal com geleia e nata batida, um serviço de chá de prata e xícaras de porcelana Ainsley com o interior primorosamente folheado a ouro. Tais incidentes são lamentáveis, meu caro arcebispo, mas até nós, que fomos ordenados padres de Nosso Senhor, somos criaturas fracas, demasiado humanas. Sinto em meu coração profunda pena dele e rezarei esta noite para que encontre mais força no futuro, disse o visitante. O sotaque era manifestadamente estrangeiro, a voz suave, com uma sutil sibilância nos S's. De nacionalidade italiana, seu título e seu nome eram Sua Excelência e Legado Papal à Igreja Católica Australiana, Arcebispo Vittorio Scarbanza di Contini Vercesi. Incumbia-lhe o papel delicado de estabelecer um elo entre a hierarquia australiana e o centro nervoso do Vaticano, o que significava que era o sacerdote mais importante desta seção do mundo. Antes de receber sua nomeação, ele esperava naturalmente ser indicado para os Estados Unidos da América, mas depois, pensando bem, chegou à conclusão de que a Austrália também lhe serviria. Embora fosse um país muito menor em população, mas não em área, era também muito mais católico. À diferença do resto do mundo de fala inglesa, ser católico não representava na Austrália nenhum desmerecimento social, nem constituía desvantagem alguma para um candidato a político, a homem de negócios ou a juiz. E era um país rico, sustentava bem a igreja. Não havia perigo de que Roma o esquecesse enquanto estivesse na Austrália. O legado papal era também um homem sutilíssimo, e seus olhos, por cima da borda dourada da xícara de chá, não se fixavam no arcebispo Cluny Dark, porém no padre Ralph de Bricassart, que logo se tornaria seu próprio secretário. Que o arcebispo Dark gostava enormemente do padre era um fato notório, mas o legado papal pensava no quanto ele haveria de gostar de um homem assim. Eram todos tão grandes aqueles padres irlandeses e australianos, bem mais altos do que ele. Estava cansado de precisar enviesar a cabeça e erguer a vista para ver-lhes o rosto. A maneira com que o padre Ralph de Bricassart tratava seu atual chefe era perfeita. Leve, fácil, respeitosa, mas de homem para homem, cheia de humor. Como se ajustaria ele ao serviço de um chefe muito diferente? Era costume nomear para secretário do legado um padre tirado das fileiras da igreja italiana, mas o Vaticano nutria especial interesse pelo padre Ralph de Bricassart. Não somente possuía ele a curiosa distinção de ser pessoalmente rico, ao contrário do que supunha o povo, seus superiores não estavam autorizados a tirar seu dinheiro, nem ele o oferecera. Mas também, sozinho, carreara uma grande fortuna para a igreja. Por isso decidiu o Vaticano incumbir o legado papal de tomar por secretário o padre Ralph de Bricassart, a fim de estudá-lo
e descobrir exatamente como era ele. Um dia, o Santo Padre teria de recompensar a Igreja australiana com um barrete cardinalício, mas ainda não seria agora. Cumpria-lhe, pois, estudar os padres da faixa de idade do padre de Bricassar, e destes era o padre Ralph, evidentemente o principal candidato. Muito bem, que o padre Bricassar experimentasse o seu vigor contra um italiano por algum tempo. Talvez fosse interessante. Mas por que não haveria de ser o homem um pouquinho menor? Enquanto sorvia o seu chá agradecido, padre Ralph se mostrava inusitadamente quieto. O legado papal notou que ele comeu um pequeno sanduíche de formato triangular e se absteve dos outros salgadinhos e doces, mas tomou 4 xícaras de chá com sofreguidão, sem lhe deitar leite nem açúcar. Aliás, isso mesmo dizia o seu relatório. Em seus hábitos pessoais de vida, o padre era notavelmente abstêmio e sua única fraqueza era um carro bom e veloz. Seu nome é francês, padre, sobreveio o legado papal com suavidade. Mas, ao que me consta, o senhor é irlandês. Como se explica o fenômeno? Sua família era francesa? Padre Ralph sacudiu a cabeça sorrindo. O nome é normando, excelência, muito antigo e honrado. Sou descendente direto de um certo Ranulfo de Bricassar, que foi barão na corte de Guilherme o Conquistador. Em 1066, ele invadiu a Inglaterra com Guilherme e um de seus filhos apoderou-se de terras inglesas. A família prosperou sob os reis normandos da Inglaterra e, mais tarde, alguns de seus membros cruzaram o mar da Irlanda durante o reinado de Henrique IV e estabeleceram-se dentro do Palio. Quando Henrique VIII subtraiu à Igreja da Inglaterra a autoridade de Roma, nós mantivemos a fé de Guilherme, o que significava que continuamos leais primeiro a Roma e depois a Londres. Mas quando Cromwell fundou a República Inglesa de 1649, perdemos nossas terras e nossos títulos, que nunca mais nos foram restituídos. Carlos tinha favoritos ingleses para recompensar com terras irlandesas, e não é sem motivo, como se sabe, o ódio irlandês aos ingleses. Entretanto, caímos numa relativa obscuridade, ainda leais à Igreja e a Roma. Meu irmão mais velho possui um próspero aras no condado de Meath e espera criar um campeão do Derby ou do Grand National. Sou o segundo filho e sempre foi tradição na minha família que o segundogênito entrasse para a igreja se sentisse com vontade de fazê-lo. Tenho muito orgulho do meu nome e da minha linhagem. Durante 1500 anos tem havido Bricassards. Ah, isso era bom. Um velho nome aristocrático e um perfeito registro de manutenção da fé através de emigrações e perseguições. E o Ralph? Uma contração de Ranulf, excelência. Entendo. Vou sentir muita falta do senhor, padre, acudiu o arcebispo Cluny Dark, empilhando geleia e nata batida sobre a metade de um bolinho quente e enfiando-o inteiro na boca. O padre Ralph sorriu para ele. Vossa excelência me coloca num dilema. Aqui estou eu, sentado entre meu antigo e o meu novo chefe, e se responder agradando a um, desagradarei ao outro. Ser-me-á, porém, permitido dizer que sentirei falta de Vossa Excelência, ao mesmo tempo que aguardo com ansiedade um momento de servir Vossa Excelência. Resposta bem sacada, de diplomata. O arcebispo de Contini Vercese estava começando a crer que se daria bem com um secretário assim. Não obstante, ele era demasiado bonito, com seus belos traços, a impressionante coloração da pele, o corpo magnífico. O padre Ralph voltou ao silêncio anterior, olhando para a mesa do chá sem vê-la. Revia o jovem padre que acabara de disciplinar, a expressão dos olhos já atormentados, ao compreender que não lhe permitiriam dizer adeus à sua garota. Santo Deus, e se tivesse sido ele o padre e a garota fosse Mad?
Um clérigo poderia levar adiante um caso desses por algum tempo se fosse discreto. Para sempre, se limitasse o contato com mulheres às férias anuais longe da paróquia. Bastaria, porém, que um sentimento sério, despertado por uma mulher, entrasse em cena para ser inevitavelmente descoberto. Momentos havia em que só se ajoelhando no chão de mármore da capela do palácio, até que a dor física o deixasse entorpecido, conseguia não tomar o próximo trem de volta para Dili e para Drógida. Ele dizia a si mesmo, pura e simplesmente, que era apenas vítima da solidão, que estava sentindo falta do afeto humano que conhecera em Drógida, e que nada mudara quando ceder a uma fraqueza passageira e retribuir o beijo de Medj, que o seu amor a ela ainda vivia no reino da fantasia e do encantamento, não passara para um mundo diferente, que tinha uma inteireza enlouquecedora e perturbadora que os primeiros sonhos não tinham. Pois não podia admitir que alguma coisa tivesse mudado, e Medj continuava a ser em seu espírito uma menininha, excluindo quaisquer visões capazes de contradizê-lo. Ele se enganara. A dor não se dissipava. Parecia acentuar-se de um modo mais frio, mais sério. Antigamente, sua solidão fora uma coisa impessoal. Ele nunca pudera dizer a si mesmo que a presença de algum ser humano em sua vida seria capaz de remediá-la. Agora, todavia, a solidão tinha um nome: Medj. Medj, Medj, Medj. Padre Ralph saiu do seu devaneio e encontrou o arcebispo de Contini Vercese encarando-o sem pestanejar, e percebeu que aqueles grandes olhos escuros eram muito mais perigosamente oniscientes do que as órbitas redondas e vividas do seu chefe atual. Inteligente demais para simular que nada o impelira à meditação profunda, Padre Ralph lançou ao futuro chefe um olhar tão penetrante quanto o dele. Depois sorriu levemente e encolheu os ombros, como se dissesse: todo homem tem uma tristeza dentro de si, e não é pecado recordar um desgosto. Diga-me, padre, o súbito colapso que se verificou no terreno econômico produziu algum efeito no espólio a seu cargo? Perguntou suavemente o prelado italiano. Por enquanto não temos do que nos queixar, excelência. A Micharlimit não sofre facilmente a influência das flutuações do mercado. Sou levado a crer que aqueles cujas fortunas foram investidas com menos cuidado que a da senhora Carson são os que têm maiores probabilidades de perder. É evidente que a fazenda Drógida não irá tão bem. O preço da lã está caindo. Entretanto, a senhora Carson era tão inteligente que não investiu dinheiro em empreendimentos agrícolas. Preferia a solidez do metal. Embora, a meu ver, seja esta uma época excelente para comprar terras, não só fazendas no interior, como também casas e prédios nas cidades principais, os preços estão ridiculamente baixos, mas não permanecerão baixos para sempre. Não vejo como poderemos perder em imóveis nos anos vindouros se comprarmos agora. A depressão acabará um dia. Naturalmente, concordou o legado papal. Com que então o padre de Bricassar não tinha apenas o estofo de um diplomata, mas também o estofo de um homem de negócios. Bom seria verdadeiramente que Roma ficasse de olho nele. Corria o ano de 1930 e Drógida sabia tudo acerca da depressão. Havia um homem sem trabalho em toda a Austrália. Os que podiam paravam de pagar aluguel e renunciavam à futilidade de procurar serviço quando não havia nenhum. Tendo de arranjar-se sozinhas, as esposas e os filhos aboletavam-se em choças erguidas em terras municipais e faziam filas para receber o subsídio governamental aos desempregados. Pais e maridos tinham partido e andarilhavam em busca de algo melhor. Um homem arrumava seus poucos tarecos dentro do cobertor, amarrava-os com tira de couro, jogava-os nas costas e metia o pé na estrada, esperando ao menos ofertas de comida das fazendas que atravessava, se não emprego. Carregando a trouxa nas costas pela trilha do sertão,
dormindo no território de Sydney. O preço dos alimentos estava baixo e Paddy encheu até não caber mais as despensas e armazéns de Drogheda. Assim, os caminheiros teriam sempre a certeza de encher suas sacolas quando chegassem a Drogheda. O estranho era que o desfile de andejos mudava constantemente. Assim que se viam com uma boa refeição quente no bucho e provisões no saco para o caminho, não faziam tentativa alguma de ficar, mas saíam vagando à procura de alguma coisa que só eles sabiam o que era. Nem todos os lugares se mostravam hospitaleiros e generosos como Drogheda, o que apenas aumentava o espanto geral quando os viandeiros se recusavam a ficar. Talvez o cansaço e o sem propósito de não ter um lar, de não ter um lugar para ir, os faziam continuar à deriva. A maioria conseguia sobreviver. Alguns morriam, e quando eram encontrados, enterravam-se antes que os corvos e os porcos os reduzissem a um monte de ossos limpos. O interior da Austrália era uma área imensa e solitária. Mas Stuart estava de novo em casa e a espingarda nunca ficava muito longe da porta da cozinha. Não era difícil aparecer em Bons Pastores, e Paddy tinha 9 homens bons registrados em seus livros nas velhas barracas dos aprendizes, de modo que Stuart não precisava voltar aos pastos. Fi parou de deixar o dinheiro espalhado por ali e pediu ao filho que fizesse um armário camuflado para o cofre atrás do altar da capela. Poucos andarilhos eram maus. Estes homens maus preferiam ficar nas grandes cidades e nas cidades maiores do interior, pois a vida na estrada era dura demais, solitária demais e escassa de proveitos para malfeitores. Entretanto, ninguém censurava Paddy por não querer correr riscos com suas mulheres. Drogheda era um nome muito famoso e não seria inconcebível que atraísse os poucos indesejáveis que palmilhavam a estrada. Aquele inverno trouxe tempestades violentas, algumas secas, outras não, e a primavera e o verão seguintes trouxeram uma chuva tão pesada que o capim de Drogheda cresceu mais viçoso e comprido do que nunca. James e Patsy estudavam laboriosamente suas lições por correspondência à mesa da cozinha da Sra. Smith e conversavam agora sobre como seria quando chegasse o momento de ir para Hiberville, o seu internato. Mas a Sra. Smith ficava tão ríspida e azeda ao ouvir esse tipo de conversa que eles aprenderam a não falar em sair de Drogheda quando ela estivesse por perto e pudesse ouvi-los. O tempo seco voltou, o capim alto, que atingia o joelho das pessoas, secou de todo e esturrou-se, convertido em hastes de prata encrespadas num verão sem chuva. Habituados, depois de viver 10 anos na planície de solo negro, às oscilações entre a seca e a cheia, os homens davam de ombros e enfrentavam a tarefa de cada dia como se fosse a única coisa que realmente importava. O que era verdade, no caso deles, o essencial era sobreviver entre um ano bom e o seguinte, fosse ele como fosse. Ninguém poderia predizer a chuva. Em Brisbane, um homem chamado Inigo Jones costumava acertar predições do tempo a longo prazo, empregando um novo conceito de atividade das manchas do sol. Mas lá nas planícies de solo preto, ninguém dava muito crédito ao que ele tinha para dizer. As noivas de Sydney e de Melbourne que lhe solicitassem as prognoses. Os homens das planícies de solo preto continuariam com aquela velha sensação nos ossos. No inverno de 1932, voltaram as tempestades secas, junto com um frio intenso, mas o capim luxuriante manteve a poeira reduzida ao mínimo e a quantidade de moscas diminuiu. Mas não havia consolação para os carneiros recém-tosados, que tiritavam miseravelmente. A senhora Dominique O'Rourke, que morava numa casa de madeira sem nenhuma distinção especial, adorava receber visitas de Sydney. Um dos pontos altos do seu programa de excursões era uma parada na sede de Drogheda,
a fim de mostrar aos seus convivas que até ali nas planícies de solo negro havia gente que sabia viver. E a conversa derivava invariavelmente para os carneiros magricelas que mais pareciam ratos afogados, condenados a enfrentar o inverno sem os seus velos, que chegavam a ter 12 ou 15 centímetros de comprimento quando rompia o calor do verão. Mas como Pede disse gravemente a um dos visitantes, isso melhorava a lã, e o importante era a lã, não o carneiro. Pouco depois de haver feito essa declaração, apareceu uma carta no Sydney Morning Herald, que exigia proteção parlamentar para acabar com o que denominava crueldade dos criadores. A pobre senhora O'Rourke ficou horrorizada, mas Pede riu até lhe doerem as ilhargas de tanto riso. Aposto que esse tonto nunca viu um tosqueador rasgar a barriga de um carneiro e costurá-la com uma agulha de saco, confortou ele a perturbada senhora O'Rourke. Não vale a pena aborrecer-se por causa disso, senhora Dominique. Lá na cidade eles não sabem como vive a outra metade e podem dar-se ao luxo de mimar seus animais como se fossem crianças. Aqui é diferente. A senhora nunca verá um homem, uma mulher ou uma criança precisados de ajuda que não encontre quem lhes dê a mão. Mas na cidade, essa mesma gente que paparica seus bichinhos de estimação nem ouvirá o grito de socorro de um ser humano. Fia ergueu os olhos. Ele tem razão, senhora Dominique, disse ela. Sempre tendemos a desprezar o que existe em grande quantidade. Aqui os carneiros, na cidade as pessoas. Só Pede estava longe, no campo, quando estourou a grande tempestade. Apeou do cavalo, amarrou o animal bem amarrado a uma árvore e sentou-se debaixo de uma viúga para esperá-la passar. Tremendo de medo, seus 5 cachorros aglomeraram-se ao seu lado, ao passo que os carneiros, que ele tencionava transferir para outro pasto, se espalharam em grupinhos saltitantes que trotavam, sem rumo, em todas as direções. E foi uma tempestade terrível, que reservava o pior da sua fúria para quando o centro do redemoinho estivesse diretamente em cima dele. Pede enfiou os dedos nos ouvidos, fechou os olhos e rezou. Não longe do lugar em que ele estava sentado, debaixo da vilga curvada para a terra e cujas folhas se entrebatiam, num desespero, à medida que o vento se tornava cada vez mais forte, havia uma pequena coleção de tocos e troncos mortos de árvores cercados de capim alto. No meio do Monte Branco, esquelético, erguia-se um maciço eucalipto já sem vida, cujo corpo nu se alteava 12 metros na direção das nuvens negras como a noite, e se afinava no topo para formar uma ponta aguda e recortada. Um fogo azul e florido tão brilhante que lhe feriu os olhos através das pálpebras cerradas, pôs Pede em pé num salto, só para ser derrubado como um boneco no deslocamento provocado por imensa explosão. Ele ergueu o rosto da terra para ver a glória final do raio, que punha halos trêmulos de azul e púrpura fulgurante em toda a extensão do eucalipto morto. Depois, tão rapidamente que ele mal teve tempo de compreender o que estava acontecendo, tudo pegou fogo. Havia muito que a última gota de umidade se evaporara dos tecidos daquele conjunto de coisas em decomposição, e o capim, em toda parte, era comprido e seco como papel. Como resposta desafiadora da terra ao céu, a árvore gigantesca arremessou um pilar de chamas muito acima da sua ponta. Os troncos e tocos ao redor ergueram-se no mesmo instante, e num círculo, à roda do centro, grandes lençóis de fogo precipitaram-se impetuosos, impulsionados pelo vento torvelinante, num redemoinho dantesco. Pede não teve tempo sequer de alcançar o cavalo. A vilga ressecada pegou fogo e a resina em seu tenro coração explodiu.
Paredes sólidas de fogo erguiam-se em todas as direções para onde Pede voltasse os olhos. As árvores ardiam furiosamente e a relva debaixo dos seus pés rugia à medida que se convertia em chamas. Ele ouviu os gritos do cavalo e quis acudir-lhe. Não poderia deixar o pobre animal morrer amarrado e indefeso. Um cachorro uivou e o uivo mudou-se em grito quase humano de agonia. Chamejou e dançou por um momento, qual tocha viva. Depois caiu sobre o capim ardente. Outros uivos se ouviram à medida que os outros cães, fugindo, eram envolvidos pelo fogo mais rápido que eles, mais rápido que qualquer coisa com pés ou asas. O meteoro em chamas chamuscou-lhe o cabelo, enquanto ele se detinha, por um milésimo de segundo, pensando na melhor maneira de acercar-se do cavalo. Abaixou os olhos e viu uma grande cacatua assando a seus pés. De repente, Pede soube que aquele era o fim. Não havia saída do inferno para ele nem para o cavalo. No momento em que pensou nisso, um eucalipto dessecado às suas costas soltou chamas em todas as direções, quando explodiu a resina que havia dentro dele. A pele e os braços de Pede murchou e enegreceu. O cabelo de sua cabeça viu-se afinal ofuscado por algo mais brilhante. Morrer assim é indescritível, porque o fogo age de fora para dentro. As últimas coisas que se vão cozinhadas até não poderem mais funcionar são o cérebro e o coração. Com as roupas em chamas, Pede dava cambalhotas, gritando e gritando durante todo o holocausto. E cada um de seus gritos medonhos era o nome de sua mulher.